Além da história, outro fator constitutivo da identidade negra é a sua cultura, entendendo aqui por cultura, religiões, arte, medicina, tecnologia, ciências, educação, visão do mundo, etc. E, geralmente, quando se fala dos povos que construíram o Brasil, pensa-se logo aos colonizadores portugueses, imigrantes italianos, alemães, espanhóis, árabes, sírio-libaneses, orientais, em especial os japoneses. No imaginário coletivo, pensa-se que os africanos foram trazidos aqui depois de sua captura, apenas como primitivos que chegaram nos acorrentados e, como todos os primitivos, não trouxeram nada ao Brasil que valeria a pena de ser considerado como uma contribuição digna de nome. No entanto, os aportes culturais africanos fazem parte do cotidiano de todos os brasileiros e estão no culinário, nas artes musicais, visuais, religiões populares, breve estão presentes na maneira de ser brasileiro e brasileira. De fato, a cultura brasileira, no plural, e sua identidade nacional foram modeladas pelos aportes da população negra. Essas contribuições culturais precisam ser resgatadas positivamente, desconstruindo as imagens negativas que fizeram delas e substituindo-as pelas novas imagens positivamente reconstruídas. É por isso que a Lei 10.639 exige que a cultura negra do Brasil seja ensinada na escola brasileira de maneira positiva, que esse ensinamento possa oferecer subsídio de qualidade capazes de auxiliar no processo de construção de sua identidade. As línguas são também consideradas como outro fator constitutivo da identidade. No caso dos afrodescendentes, as línguas se perderam no contexto escravista. Porém, não devemos considerar que a crise foi total, porque nos terreiros religiosos de Candomblé existia uma linguagem esotérica africana enriquecida pela língua portuguesa, que serve de comunicação entre os humanos e os deuses, que continua a ser um constitutivo identitário no plano da religiosidade negra. Daí a necessidade de ensinar algumas línguas africanas, de onde são oriundos os falares e cantigas religiosas existentes nos espaços dos cultos religiosos de matrizes africanas. A demanda existe, mas dificilmente se encontrará uma universidade brasileira que se preocupa com isso. Nas universidades americanas você já encontra departamento que ensina línguas africanas e literaturas africanas. O fator psicológico é outro fator constitutivo da identidade. Mas, nesse caso, devemos perguntar-nos se existe um temperamento do negro diferente do temperamento do branco que podemos considerar como característica de sua identidade. Uma tal diferença, se for comprovada, deveria ser explicada a partir, notadamente, do condicionamento histórico do negro dentro da estrutura sociopolítica assimétrica e também de acordo com suas estruturas sociais comunitárias e não com base nas diferenças biológicas, como pensaram os racialistas e racistas ocidentais. Professor que somos, podemos observar seriamente os comportamentos na sala de aula entre nós, nossos alunos, negros, negras e brancos,
relações entre aluno negro entre eles e aluno negro e branco entre eles. Os comportamentos entre os alunos negros entre si. Creio que além dos preconceitos que são inegáveis, provavelmente vocês poderão descobrir alguns comportamentos comuns a todos os alunos negros que podemos considerar como uma característica ou identidade psicológica coletiva. Mais do que isso, tentar entender por que essas diferenças. Essa é a questão mais importante. Por exemplo, o riso negro, o olhar negro, o abraço negro, a postura negra nos espaços frequentados majoritariamente pelos brancos e nos espaços frequentados majoritariamente pelos negros. O que está por trás da letra da música que fala de um sorriso, de um abraço negro? Esse introito, com pequenos extravasamentos da questão central, me ajuda para dissipar as nuvens em torno do tema e limpar o terreno sobre o qual pretendo divagar. Pois bem, a religiosidade, termo derivado de religião, tem primeiramente a ver com as relações de devoção que os seres humanos de diversas culturas mantêm com seres sobrenaturais, com os deuses ancestrais e outras forças da natureza. No entanto, a religiosidade não implica necessária e absolutamente uma adesão formal a uma determinada religião. Trata-se de um sentimento que transborda o conteúdo de uma religião específica para contaminar outros aspectos do complexo cultural da qual pertence uma religião. No que diz respeito às sociedades africanas, observa-se, além de sua rica diversidade, que o sentimento de religiosidade impregna os comportamentos em todos os domínios da cultura. E, nesse sentido, é um dado da africanidade que existe não apenas no continente mãe, mas também em toda a sua diáspora, onde a religião representou núcleos mais duros de sua resistência e em torno do qual se reestruturaram outros setores de sua vida no Novo Mundo. A africanidade não é uma essência misteriosa, não é um saber esotérico, nem uma configuração características, é um conjunto de traços culturais comuns a centenas de sociedades da África subsaariana. É uma comunidade que se fundamenta na similaridade de experiências existenciais e numerosas trocas no interior do continente. O conteúdo da africanidade é o resultado do duplo movimento de adaptação e difusão. O exercício que me cabe fazer nessa exposição seria identificar a existência da religiosa, além da religião e do sagrado, um outro domínio da cultura dentro do contexto da africanidade, ou seja, nas artes em geral, artes visuais e não visuais, nas instituições sociopolíticas, econômicas, nas relações com a natureza e o ecossistema, nos ritos de passagem e sacrificiais. Começando pela relação com a natureza, por começar, que os povos africanos, em contexto tradicional, estabelecem uma rigorosa hierarquia entre as forças. No topo está o Deus único, não criado e criador, aquele que dá força e potência por ele mesmo. Ele dá existência, substância e acréscimo às outras forças. Depois dele
vêm os antepassados divinizados, os orixás, fundadores dos clãs, mas abaixo encontram-se os vivos, que por sua vez são ordenados segundo a ordem genealógica. No plano inferior, vêm os animais, as plantas e os minérios. A ética africana consiste, portanto, no reconhecimento da unidade do mundo e do agir para manter o equilíbrio das forças da ordem estabelecida. Dessa concepção deriva a ideia do sagrado, fulcro de toda a vida africana, onde cada ser, cada coisa, possui uma força vital de energia divina. O ser humano está ligado à planta, ao animal, aos seres semelhantes, vivos e mortos, ao cosmos através do ritmo vital e aos deuses através do sacrifício ritual. Segundo Senghor, a religião africana está centrada no sacrifício, que determina a comunhão dos vivos e dos mortos, porque a força vital do animal sacrificado flui através do sacrificador em direção ao antepassado e desce de novo em direção à comunidade que ele encarna. Aqui está o fundamento do sacrifício dos animais nas religiões de matrizes africanas como o candomblé. Os antepassados, os mortos, são intermediários entre o ser humano e Deus. Pela sua concepção animista, o africano faz da terra uma pessoa, um gênio. O antepassado étnico, o primeiro cultivador e ocupante da terra, fez com esse gênio um pacto, celebrado pelo sacrifício ritual. Esse pacto não foi feito em nome pessoal, mas em nome de toda a comunidade que ele encarna. A família, a povoação, o grupo, não são, portanto, propriedades das terras, mas apenas beneficiários. Por isso, a terra é um patrimônio social, sagrado e inalienável. Aqui dá para entender as pessoas que trabalham com as comunidades quilombolas, dá para entender porque as terras quilombolas são terras comunitárias, não propriedades individuais. Então, a relação africana com a natureza é a expressão de uma simbiose consciente. Nas poesias inspiradas pelas caças, o caçador não se orgulha das suas proezas em relação à presa. Ele exprime simplesmente o louvor, o respeito, pois o caçador e a presa desempenham os seus papéis no drama da existência. Portanto, a natureza não é um inimigo que se tem que vencer a qualquer preço. O africano sente-se parte integrante da natureza e sua ação inscreve-se num sistema de relações com o cosmos, com as plantas, com os animais e num sistema de relações sociais. O africano desde sempre se apercebeu que no íntimo dos seres existe algo muito poderoso que os animais e que não pode ser descrito. Essa é a razão pela qual a religião africana foi intitulada animista, porque para os africanos tudo é sagrado, tudo é habitado por uma alma, uma força ativa, tudo tem vida. Em várias sociedades africanas, alguma sociedade, quando quebra um carro, ele diz, o carro morreu. Quebra um copo, o copo morreu, porque tudo tem vida. A força da imagem e da palavra gera o simbolismo.
A participação vital, sobretudo, precisa de simbolismo para patentear o seu conteúdo místico e ajudar a desenvolvê-los depois de compreendido. A comunidade entra em contato com interação vital através dos símbolos, que se convertem em instrumentos importantes para reforçar a solidariedade. Dos acontecimentos, desde o nascimento até a morte, estão envoltos em símbolos. Cada coisa é sinal e sentido ao mesmo tempo. O seu mundo está cheio de símbolos, de coisas visíveis que significa e atualiza a realidade invisível. A relação com o mundo invisível e invisível tem que ser feita através do símbolo, já que a realidade efetiva é mística e a realidade visível o seu afeto ou manifestação. Com o símbolo, como o símbolo expressa a conexão com o mundo invisível, a religião tradicional expressa-se pelo símbolo e com ele se vivencia. Símbolos, signos, gestos, ritos, ações e iniciações, técnicas, palavras e instituições formam o tecido simbólico africano. O símbolo negro africano compreende vários elementos. Como realidade visível pode ser uma pessoa, como o chefe, que simboliza a vida dos antepassados. Um objeto como a pulseira dos chefes, que simboliza seu poder. Uma ação, um gesto, como elevar as mãos, uma palavra, uma fórmula, um nome que simboliza a unidade do sangue. Por isso, privar o africano de seus símbolos fundamentais equivale a fazê-lo perder a consciência de si mesmo e arrancá-lo da realidade que o integra no sistema. A ordem simbólica faz parte de todo o processo dramático da existência africana. Podemos enumerar alguns dos símbolos negros africanos. O nome, por exemplo, significa a realidade íntima, defende a pessoa ou distrai as forças malévolas. O homem casado é como o sol que fecunda a terra, as mulheres. A oralidade concretiza-se numa infinidade de palavras, símbolos, já que a própria palavra é símbolo. A iniciação repousa numa simbologia profunda de morte e ressurreição. O mundo animal oferece uma simbologia variadíssima para a vida social, ética e pedagógicas. Por exemplo, o leão, o hipopótamo e o búfalo simbolizam a fortaleza, assim como o elefante, que também é realeza, simboliza a sabedoria. A tartaruga é sabedoria, prudência é uma longa vida. A pantera simboliza a força, a estirpe dos chefes. A hiena simboliza a covardia. O antílope simboliza a agilidade e a intrepidez, etc. Árvores, frutas, plantas, flores e sementes carregam inúmeros símbolos. A cruz simboliza os 4 pontos cardinais e os caminhos da vida e da morte. O nó e o laço simboliza a força que ata e desata. O círculo simboliza a unidade e a infinidade da vida. O rombo, a feminilidade. O sol simboliza o rei. Há uma identidade simbólica entre o homem, sol e poder. As pessoas que praticam as religiões de matriz africana, como candomblé, costumam fazer oferenda nas encruzilhadas, porque justamente a cruz simboliza os 4 pontos cardinais, o caminho da vida e de morte. A lua, que propia a caça e a chuva, recorda a vida, é rainha
os povos agricultores assemelham lua, terra, mulher, fecundidade. O foco masculino simboliza um princípio fecundante, morte, ressurreição, força, riqueza. A água feminina purifica, vitaliza, bendiz, cura, fecunda e faz germinar. As cores têm um profundo significado nos ritos sagrados, ações mágicas, cerimônias e arte. A cor vermelha equivale a sangue, guerra, vida, coragem, paixão, realeza. O branco é a cor dos antepassados. Também afasta os perigos fatais e simboliza a inocência, a bondade, a alegria, a pureza e vitória. O verde, por sua relação com a natureza, simboliza a vida que triunfa sobre a morte. O negro simboliza o sofrimento. A frustração recorda a morte, o mistério. O negro africano vive numa floresta de símbolos. Quase todos os estudiosos da arte africana colocam o acento sobre o aspecto utilitário dessa arte, cuja relação com a religiosidade chama grande atenção. Certo, a abundância de estatuetas antropomórficas encontrada no conjunto da arte africana, assim como das máscaras, confirma certamente sua função mágico-religiosa. Mas existe também uma categoria de artes que reflete ou simboliza outras dimensões da vida, como a política, a economia, o social, o lúdico, cuja utilização não está ao serviço da religião. No entanto, esses objetos são contaminados pela religiosidade, tendo em vista a dificuldade de separar mecanicamente o profano do religioso, o religioso do político, social e do econômico. Podemos perambular indefinitivamente por todas as esferas da africanidade para observar a religiosidade. Ela corre em filigrana nos meandros e labirintos escondidos das sociedades negro-africanas. Modela inconscientemente os comportamentos individuais e coletivos, independentemente das religiões universais às quais muitos aderiram. Como já o frisamos, a religiosidade foi transportada nos países da diáspora africana, onde resistiu e modelou a identidade desses países. A questão que há muito tempo se colocava era saber como pôde se realizar essa resistência da religiosidade africana diante do rol compressor do sistema escravista. Ou seja, que a resistência era essa, quando se sabe que a transplantação de homens e mulheres africanos no Novo Mundo operou uma corte profunda e, consequentemente, uma ruptura com a estrutura social original. A partir dessa ruptura, que hipoteticamente teria provocado uma despersonalização, ou seja, uma perda de identidade, ficam colocados os problemas e as condições de continuidade dos elementos de africanidade por um lado, e a questão das novas formas recriadas ou ressignificadas no Novo Mundo e de como essas novas formas poderiam ainda ser impregnadas de africanidade por outro lado. Todavia, houve um campo cultural muito resistente, no qual se pode observar nitidamente o fenômeno de continuidade dos elementos culturais da africanidade. Esse campo, um dos mais estudados pelo especialista, é o das religiões, das quais emana o fenômeno da religiosidade observadas em todas as dimensões culturais. Quem frequenta ou já frequentou as casas de culto ou de religião de matriz africanas não precisaria de muitas explicações para entender.
mas vamos sair das casas de cultos e das vidas de iniciados para observar esse fenômeno. A arte africana, a arte afro-brasileira, ilustra nitidamente a religiosidade que permeia a vida dos descendentes africanos e até contamina brasileiros e brasileiros de outras ascendências étnicas. Alguns exemplos. Em sua obra, o escultor baiano Aguinaldo Santos utilizou sistemática e constantemente da temática negra e suas formas. Suas soluções plásticas lembram claramente a estatuária de muitos estilos da área Bantu, mas seus ícones se remetem quase todos ao mundo religioso Nago-Yorubá. A obra do pintor Rubem Valentim é grandemente baseada na temática religiosa Nago-Yorubá. No entanto, ela se estrutura em torno do construtivismo. É uma obra chamada geométrica. No seu manifesto, ainda que tardio, o artista declara: minha linguagem plástica, visual e iconográfica está ligada aos valores míticos profundos de uma cultura afro-brasileira, mestiça, animista, fetichista. Com o peso da Bahia sobre mim, a cultura vivenciada, com o sangue negro nas veias, o atavismo, com os olhos abertos para o que se faz no mundo, a contemporaneidade, criando os meus símbolos. Procuro transformar em linguagem visual o mundo encantado, mágico, provavelmente místico, que flui cotidianamente dentro de mim. Emanuel Araújo define sua estrutura como uma arquitetura de plano desenvolvido com ritmo, tensões e cores. Não há aqui nenhuma ligação com o real, e sim com o pensamento plástico e estético de um artista vinculado às suas raízes brasileiras e ao caldeamento que somos todos. Por seu lado, Clarivado de Prados Valadares, interrogado sobre o artista, Emanuel Araújo diz: ele é um artista do mundo contemporâneo no mais amplo sentido do humanismo. A África lhe interessa na medida em que possa suprir motivações e atributos universais, do mesmo modo que ele também pesquisa e acolhe a linguagem estética de qualquer outra área. Não é, pois, um pesquisador de símbolos, mas apenas um artista criador, capaz de juntar o origem para alcançar o universo. Filho de Ogum, cuja essência está inserida em suas peças, as raízes africanas na sua arte, vem ampliar os limites do humanismo e do universal. Ronaldo Rego, falando de sua própria obra, diz: eu acho que meu trabalho é sincrético. Ele absorve símbolos das duas religiões, do candomblé, que é uma religião fechada de princípio, meio ao fim, e da Umbanda, que é brasileira. Símbolo das cores que se articulam em suas esculturas e construções escultóricas, remete eloquentemente ao poder de cada grupo de orixás afro-brasileiros. Assim, o preto representa a potência da vida, o branco o ato da vida surgindo dessa potência, o vermelho a própria vida em sua plenitude. Entre os elementos formais tem-se a cabaça, algumas formas geométricas, estrela, meia-lua, peixe, pomba, figo, máscaras zoomorfas. Embora façam parte dos símbolos universais, esses elementos recebem na obra do Ronaldo Rego uma
receba uma leitura específica que recoloca o afro-brasileiro dentro do universo. A cabeça, por exemplo, em várias sociedades africanas, simboliza o útero em que se elabora a vida. Paralelamente ao último artista que combina a temática da cultura afro-brasileira, e em especial a religião, com as soluções plásticas africanas, podemos destacar numa direção original cheia de autenticidade a obra do mestre Didi, uma obra que, pela complexidade e riqueza de vida do próprio artista, está ainda a ser estudada exaustivamente. Parafraseando José Mariano Carneiro da Cunha, na arte de mestre Didi, o ícone africano tem resistido a todas as transformações aculturativas do Brasil e pode comunicar-se ainda com a força do idioma original, que extrapola o indivíduo e fala dos valores constantes de uma cultura, falando nessa medida também por todos. Finalizando, diria que essa religiosidade, que corre em filigrana na obra do mestre Didi e de tantos outros artistas afro-brasileiros, encontra sua primeira origem nas religiões brasileiras de matrizes africanas. Hoje, ela marca cotidianamente nossos comportamentos e faz parte de nossa identidade coletiva. Essa religiosidade está nas rodas de samba e capoeira, em nossas danças e música, na culinária, nas ervas medicinais de uso no candomblé, na etiqueta, etc. Finalmente, coloca-se a questão de saber como e por que esses valores civilizatórios, numerei apenas algumas, que pertencem à ancestralidade de uma África em plena evolução cultural, uma África que não existe mais hoje, podem servir de referência para a educação brasileira. Eu acho que é isso a questão fundamental, a dúvida que pode se colocar dentro de cada um de nós. Num mundo globalizado, onde os jovens de toda a sociedade contemporânea estão conectados à internet e às redes sociais, o que serviria uma educação baseada numa ancestralidade longínqua e divorciada de seus interesses materiais e espirituais. A questão de saber quem somos, de onde viemos e por onde vamos se coloca cada vez mais com muita força no mundo de hoje, apesar da globalização homogeneizante. Ele tem a ver com o processo de construção das identidades coletivas, cujo vínculo com os valores ancestrais são necessários, embora não os vivamos. A ancestralidade brasileira é múltipla. Ela é indígena, europeia, africana e asiática, pois remete a todas as raízes culturais formadoras do Brasil de hoje. A crítica ao modelo de uma educação eurocêntrica e a busca de uma educação pluricultural inclusiva que tem a ver com a rica diversidade brasileira convida ao resgate das raízes culturais da ancestralidade africana e indígenas que foram rechaçadas na educação dominante. Daí a necessidade de reinventar o passado para entender o presente e projetar o futuro. Ou seja,
quem somos, de onde vemos, por onde vamos, remete à recuperação da nossa história, dos valores ancestrais, embora esse não pertence mais ao nosso cotidiano. Obrigado.